Flexão de braço e variações. Flexão de braço é um dos exercícios mais antigos que existem, porém a gente precisa entender como funciona e como vai funcionar para a gente. Cada pessoa vai ter a sua dificuldade, a sua facilidade. E eu vou explicar todas as opções aqui para vocês, que tem flexão de braço para todo mundo. Eu, particularmente, não é um exercício que eu faço muito bem, eu tenho muita dificuldade. Vocês vão entender se vocês têm dificuldade ou não. Primeiro, se você quiser aquecer um pouquinho os seus punhos, só para a gente estudar os posicionamentos, ótimo. Tem muita gente que já tem dor no punho por trabalhar no computador, por não fortalecer, por fazer alguma prática tipo yoga, que exige muito dos punhos. Então, acaba que quando vai fazer a flexão de braço, sente um pouquinho. Esse desconforto no começo, ele é normal, ele é comum. O que não é normal, e talvez seja comum, é uma dor muito intensa que você não consiga fazer a flexão. E aí a gente vai precisar de alguns exercícios de mobilidade, alongamento mais específicos. Mas a gente está aqui para aprender a técnica, então, conforme a gente vai ajustando a técnica, pode ser que você sinta melhora dessas dores. Vamos lá, flexão de braço. Primeiro eu vou falar sobre o posicionamento dos joelhos. Quando a gente vai começar a flexão de braço, a gente normalmente começa com os apoios de joelho. Como que a gente encontra o apoio perfeito do joelho? Então, posiciona os braços lá na frente, independente da distância das mãos, e eu vou, fazer uma prancha. Então, eu tiro os joelhos do chão, venho com o ombro em cima das mãos e apoio o joelho no chão. Ao apoiar o joelho no chão, eu não mexo mais nada. Então, faça junto comigo. Dedos ativos, empurro o chão, prancha. Isso todo mundo consegue fazer que seja um segundo e eu desço o joelho e o meu quadril já desce, certo? Para quem consegue fazer sem joelho, a gente só tira o joelho. Então, esse movimento treina um pouquinho, porque muita gente faz a flexão com apoio de joelho com o quadril lá para trás. Observa, se você tiver um espelho aí, se o seu quadril está indo para trás, conforme você descer o joelho no chão. Estou aqui, desci o joelho, o quadril acompanha. Ele não desce muito, que esse é um erro comum, e ele não fica para cima como se você tivesse em 4 apoios. Então, essa posição aqui nós vamos chamar de 6 apoios, certo? Então, ajustei lá o joelho, prancha, apoiei o joelho. O quadril aqui ele tá neutro, ele não tá nem para baixo. Então, se você sentir desconforto na lombar, tá errado, sobe um pouquinho. E ele não tá nem para cima. Você vai sentir que muda até o peso em relação ao joelho. Você vai com o bumbum lá para trás. Olha meu ombro como saiu. Lembra que os ombros têm que estar em cima da mão. Então, se eu tô lá na prancha, apoio o joelho no chão, o ombro sai um pouquinho de cima das mãos, opa, venho com o ombro para frente. Ou se o ombro passa um pouquinho da linha das mãos, opa, tô com o quadril para baixo. E sobe a linha aqui. Muito bem. Posicionamos o joelho no chão e aí você vai usar para todos os exercícios que tenha essa flexão de braço. Vamos para o posicionamento das mãos. Existem algumas variações, eu vou ensinar todas elas, mas vamos partir aqui da principal variação, que é a flexão de braço, com os braços abertos. Então, você vai desse jeito, ajoelhado, coloca as mãos espalmadas assim na sua frente, abre os dedos, força para abrir os dedos, a gente fica sempre muito com o dedo fechado. Isso, para quem tem uma tendência a ter artrose, é ruim. Então, abre os dedos, alonga. Na frente do seu ombro, você vai afastar. Então, ó, como se fosse uma diagonal. Essa vai ser a abertura da sua flexão de braço. Quanto mais aberto o braço, mais peitoral nós trabalhamos. Quanto mais fechado as minhas mãos, os meus braços, mais tríceps nós trabalhamos. E trabalhamos um pouco de peitoral também. Então, a flexão de braço, a intenção da flexão de braço é a gente trabalhar peitoral. Quando eu faço as variações, eu vou trabalhar tríceps, certo? Então, eu estou lá, vou afastar aqui numa linha na diagonal. Outra forma também é, coloca os dedos aqui nos ombros, empurra numa diagonal. Daqui, a gente vai aonde está, ó, sobe o quadril, desce e vai lá na frente. De novo, abriu aqui. Nossa, Tati, tô com medo de descer. Não tem problema. Vai com as mãos na frente, abre como se fosse a diagonal, porque agora você já tem uma noção do que é. Tô aqui, vou posicionar. Posicionei o joelho e aqui eu vou descer. Então, só observa, não faça. Quando eu desço, eu não abro meu cotovelo para fora, eu mantenho ele apontando lá para a diagonal de trás. Então, não é nem para fazer isso e nem fechar. Eu mantenho ele neutro. Volto. Então, agora, volta nessa posição. Tô lá. Flexiona, empurra. Flexiona, empurra. Essa posição. Outra dica aqui para vocês. Pensa que você tá levando um murro no meio do peito.
sem mexer o seu tronco, flexiona e empurra. Flexiona, empurra. Quando a gente está com essa mão lá bem aberta, quem tem pouca flexibilidade de punho, talvez vai querer abrir um pouquinho as mãos para fora. Não está errado, mas não é o ideal. Porque quando a gente abre essa mão para fora, o nosso cotovelo, ele vai forçar um pouquinho para fora para acompanhar esse punho, tá? Se você tiver muita dificuldade de deixar as mãos para frente, que tem que ser bem para frente, como se o indicador estivesse para frente, abra um pouquinho as suas mãos para fora, não tem problema. E aí você vai descer. Então, ó, tô lá, faça junto comigo agora. Afasto, traz os ombros aqui, ó, em cima da linha das mãos. E agora eu desço e empurro. Antes da gente descer, empurra o peito para cima, como se você estivesse levando um soco no meio do peito. Desce só um pouquinho e volta. A tendência da gente fazer isso aqui. Não deixe isso acontecer, ó. Pensa que você tá levando um murro lá no peito, desce e volta. Aqui é pra gente aprender a técnica, os alinhamentos. Calma se não acontecer da forma correta, porque isso a gente vai aprimorar. Essa sensação de levar um soco no meio do peito faz com que as minhas escápulas não juntem lá atrás. Quando eu faço isso aqui, eu deixo de trabalhar o meu peitoral. E é o que eu quero trabalhar nesse momento. Então, tem que pensar na flexão o tempo todo nessa posição. Nossa, mas faz isso? Faz isso sim, tá? Flexão aberta, alinhamos tudo, cotovelo não força nem para fora, nem para dentro, neutro. Ó, faz isso aqui que depois lá embaixo, para você transferir esse movimento, fica mais fácil. Peso do seu corpo, umbigo lá para cima, contrai seu abdômen, desce e sobe. A outra variação, a gente vai trazer um pouco mais fechado, bem na frente dos meus ombros. Eu vou descer e vou fechar. Meu cotovelo, ele vai manter a mesma coisa, ó, não encosta o meu cotovelo no corpo. Mesma coisa, peito para trás, vai fazendo junto comigo, tá? E eu trago aqui as mãos perto do ombro e empurro. Então, vou para lá. Se você só tá precisando aprender alguns ajustes, pode fazer sem os joelhos no chão. Tô aqui, ó, fiz a prancha, mão embaixo do ombro. Só observa, não faça. Olha o meu cotovelo. Desce, sobe. Aqui, para quem treina parada de mãos, quem faz aula de yoga, essa flexão ela é ótima, porque são as posturas das pranchas, da parada de mão. Então, a mão bem embaixo dos ombros, desço e subo. Quanto mais amplo, quanto mais eu desço, mais trabalho peitoral, porque eu mais faço, eu alongo ele para depois contrair. Quanto mais a gente alonga, depois a contração vai ser maior. Isso chama-se amplitude de movimento, onde a gente ganha mais força. Fizemos essa variação, braço fechado, porém cotovelo neutro. Faremos outra variação agora. Braço fechado e cotovelo encosta no meu corpo. E é onde a gente trabalha mais tríceps que o peitoral. Tríceps é o musculinho do tchau, que é esse aqui de trás. Ele ajuda muito nos exercícios de empurrar junto com o peitoral. Conforme a gente vai fechando o cotovelo, trazendo as mãos para dentro, mais eu aciono o tríceps. Então agora só observa, não faça. Tô lá, empurra peito para cima. Traz o cotovelo encostando no corpo, empurra. Agora sim, eu forço o cotovelo para dentro e para trás, empurro. Aqui também, gente, se eu deixo o meu ombro muito para trás da minha mão, fica muito difícil de fazer. Se eu venho com o ombro um pouquinho para frente, fica um pouco mais fácil para fazer. Vai brincando com essas variações. Ou neutro. Tô lá, empurro o peito para cima, prancha, apoio o joelho, ou faço na prancha, ó, desce, empurra. Cuidado ao empurrar, não descer muito o quadril. Bom, fizemos essa variação fechada. Gente, tem várias variações da flexão de braço. Eu vou passar só mais uma que a gente usa aqui no programa, que é em diamante. Em diamante é mais difícil ainda, a gente trabalha mais tríceps ainda. Fizemos a mão bem aqui, a próximas, e agora a gente vai formar um diamante. Então, a gente vai rotacionar um pouquinho o nosso ombro para dentro, a mão bem embaixo do ombro, e eu vou fazer esse movimento aqui. Agora, o meu cotovelo, ele não vai encostar lá no tronco, porque minha mão tá um pouco girada para dentro. Ele vai, ó, acompanhar o posicionamento da minha mão. Mas a ação é mais do tríceps do que do peitoral, apesar do peitoral estar bem fechadinho.
Por quê? Porque eu não estou alongando muito o peitoral para fazer o movimento. Quanto mais fechado, menos ação do peitoral, mais ação do tríceps. Então não importa se ele está passando aqui do lado do corpo ou não. Eu faço fechadinho para trabalhar só o tríceps. Deixo o peitoral mais isolado lá. Então, essa flexão ela é bem mais difícil. Ó, mão embaixo do ombro. Para fazer sem joelho é bem mais complicada, mas é muito boa para trabalhar tríceps de forma isolada. Gente, de flexão de braço, ficamos por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu ajudo vocês. Um beijo, até a próxima aula.